Pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Emerson e esta semana vamos estar trabalhando com plano cartesiano. Vamos estar entendendo o que é o plano cartesiano, como que funciona e a parte que nós vamos estudar, porque os conteúdos de matemática todos são bem extensos. E aí nós vamos dividindo eles de acordo com as séries. Então aqui no sexto ano vocês vão estudar o plano cartesiano, primeira vez que vocês estão vendo, de uma forma. No sétimo ano vamos aprofundando mais, no oitavo ano também, e chega no nono ano é o ápice dele. E aí lá no ensino médio no Thiago Vidal vocês já vão estudar outros conteúdos que envolvam o plano cartesiano. No nono ano já vai ser assim. Então os conteúdos de matemática eles são sequenciais, por isso que é importante estudarmos bem para aprender, porque você vai chegar lá no oitavo ano, por exemplo, no sétimo ano que vem, às vezes você pega um outro professor que não seja eu e ele vai trabalhar a sequência desse conteúdo, ele vai entender o que? Esse aluno ele já viu isso no sexto, ele aprendeu e ele vai dar sequência, então é importantíssimo a gente estar estudando para pegar todas as partes dos conteúdos que são trabalhadas. Então, o que é plano cartesiano, pessoal? Plano cartesiano é um plano formado por dois eixos. O que são eixos? Eixos, pessoal, basicamente é a mesma coisa que retas. Eixos, vou colocar no singular também, eu coloquei. Eixo é a mesma coisa que reta. Então, essa reta aqui, ela é um eixo. E esta reta é outro eixo. Então, o plano cartesiano é um plano de coordenadas formada por dois eixos. Esse eixo horizontal, eu chamo ele de eixo X. Esse eixo vertical, eu chamo ele de eixo Y. E a junção desses dois eixos forma o plano cartesiano e ele fica com um sinal de mais. Ele fica assim, ó, eixo X e eixo Y. E aí por que eu falei que a gente vai estudar só uma parte? Porque nós vamos estudar somente esse quadrante aqui. Porque o plano cartesiano, ele tem 4 quadrantes. Ele tem esse que é o primeiro. E aí ele tem os outros 3. Eu nem vou falar qual o número que é um conteúdo que vocês vão estudar mais para frente, mas ele tem 4 eixos. O primeiro que é esse, aí tem esse, tem esse, tem esse. E nós vamos estudar somente o primeiro, então nós vamos apagar o restante do plano cartesiano, tá vendo? E aí fica só isso daqui, que é o que nós vamos estudar agora no sexto ano. E aí nós temos o que nós chamamos de abscissas. Abscissas do plano cartesiano, que é a mesma coisa da abscissa presente na reta numérica. A abscissa é cada número que está presente no plano cartesiano. Então, ó, aqui no número 1 é uma abscissa, aqui no número 2 é outra abscissa, aqui é outra abscissa, e no eixo Y a mesma coisa. E nós temos uma abscissa que nós chamamos de origem. Uma abscissa que nós chamamos de origem, que é o zero. O zero ele tem nome de origem. Por quê? Porque é nele que inicia-se o plano cartesiano. É nele que parte o eixo X e é nele também que parte o eixo Y. Por isso que chama origem, é de originário. Originou ali tanto o eixo X como o eixo Y. Por isso que o zero se chama origem. Ele se chama origem na reta numérica e no plano cartesiano também, por esse motivo, é porque é nele que começa tanto o eixo X como o eixo Y, ok? Coordenadas cartesianas. O que são as coordenadas cartesianas? Quando eu vou lançar, quando eu vou lançar um ponto ou eu vou descobrir as coordenadas dele, eu tenho que entender isso daqui. E as coordenadas, elas são formadas por duas abscissas,
uma abscissa de x e outra de y. Aqui nós temos a estrutura. Fica entre parênteses, aonde o primeiro valor sempre vai ser x e o segundo valor sempre vai ser y. Então, sempre nas coordenadas cartesianas, que é onde eu vou descobrir aonde aquele determinado ponto está, sempre vai vir dois números, sempre, entre parênteses, aonde um vai ser o número x e o outro vai ser o valor do eixo y. Quando eu junto um valor de x com um valor de y, eu tenho um ponto, entendeu? Eu tenho esse ponto. E aí o que acontece, pessoal? Obrigatoriamente, o primeiro valor sempre é x, o segundo valor sempre é y. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui 5 e 2. Quando eu vou lançar, quando eu vou descobrir esse ponto aqui, no plano cartesiano, isso daqui é um ponto formado pelas coordenadas 5 para x e 2 para y. O primeiro valor sempre é de x, o primeiro valor é 5, então ele é o valor de x. O segundo valor sempre é y, então o segundo valor é 2, 2 vai ser y. A estrutura das coordenadas do ponto sempre serão assim, tá bom? Vamos para os exemplos que na prática nós vamos estar entendendo melhor. Localize os pontos abaixo no plano cartesiano. Então aqui eu tenho os pontos A, B, C, D, I. Coloquei um erro aqui, né? A, B, C, D, E, F, G, H. Tinha pulado o ponto D. Então localize esses pontos. A, B, C, D, E, F, G, H. São 8 pontos que eu tenho. Nós vamos localizar um ponto de cada vez. Nós vamos começar pelo ponto A. O ponto A, ele é formado pelas coordenadas. Vamos lembrar que os valores aqui dentro são chamados de coordenadas cartesianas. É formado pelas coordenadas 3 e 1. Vocês lembram que eu falei que o primeiro valor sempre é x e o segundo valor sempre é y? Então, o valor de x no ponto A é 3 e o valor de y é 1. Eu desenhei o plano aqui para a gente poder localizar, já está desenhado. Então, olha aqui, o ponto A. O primeiro valor, que é o valor de x, é 3. Então, eu vou vir na reta x no 3 aqui, ó. O segundo valor é 1, que é y. Então, eu vou vir na reta y no 1. E aí eu vou juntar esses dois valores. Ó, vou pegar o 3 para x e vou juntar com 1 de y. Juntei essas coordenadas e eu formei esse ponto, que é o ponto A. Ponto A. Simples, só isso. Ponto B. Primeiro valor é x, segundo valor é y. Valor de x é 2, valor de y é 2 também. Então eu vou juntar aqui, ó. E aí, quando eu formo esse ponto, eu tenho um ponto B. Terceiro ponto, que é C. As coordenadas 6 e 2. O primeiro valor é x, o segundo valor é y. Então, o valor de x, ele é 6. O x bem aqui. O valor de y, ele é 2, que é bem aqui. Então, eu vou juntar esses dois pontos. 6 e o 2, que eu vou dar continuidade, que eu já trouxe ele até aqui, né? Então, ele vai continuar aqui, ó. Juntei essas coordenadas, formei o ponto C. Ponto D, 0 e 1. O x é 0, o y é 1. Aqui nós temos uma situação muito interessante, que é uma das abscissas ser 0. E o 0 ele fica bem aqui na origem. Então eu vou localizar aqui? Não por quê? Porque o y, que é o diferente de 0, vale 1. Quando eu tenho uma abscissa igual a 0 e a outra não, eu vou localizar naquele número, que é diferente de 0, naquele eixo, que aqui é o eixo y,
E o ponto vai ser em cima do eixo. Então o valor diferente de zero que eu tenho é o 1. Ele é no eixo y, que é aqui. Como o valor de x é zero, eu vou localizar em cima do eixo y. Lá no número 1, que é esse aqui. Então o ponto ele fica em cima do eixo. Porque o valor do outro eixo é zero. Não tem como eu juntar o zero aqui, ó. Aí vai ficar em cima do eixo. Por isso que fica localizado no eixo. Aqui o ponto D. Então sempre será assim. Ponto E, eu tenho as coordenadas 5 e 3. 5 para x, 3 para y. Então o x ele vale 5, porque ele está bem aqui. E o y vale 3, que está bem aqui. Então, juntei essas coordenadas e formei o ponto E. Ponto F é formado pelas coordenadas 2 e 1. O primeiro x, o segundo é y. Então, é 2 para x, que está aqui, e 1 para y, que já está aqui. O pontilhado já está até traçado, porque nós já utilizamos esses números. Então, só basta juntá-lo. 2 para x, 1 para y. Aqui o ponto F. O ponto G, eu tenho as coordenadas 4 e 3. O primeiro sempre é x, o segundo y. Então, é 4 para x e 3 para y, que já veio aqui, porque eu já precisei chegar até aqui. Então, aqui eu tenho ponto G. E o último ponto, que é o ponto H. Eu tenho as coordenadas 2 e 5. O primeiro sempre é x, o segundo sempre é y. O primeiro que é x é 2, já está aqui. O segundo que é y é 5, mas esse 2 eu vou precisar subir ele mais um pouco, até chegar no 5 para y aqui. E aqui eu tenho localizado o ponto H. Então aqui, pessoal, no exemplo 1, eu fiz a localização de todos esses pontos que o exercício me pediu no plano cartesiano. E é assim que vocês vão fazer na atividade. Na atividade vai ter um exercício desse jeito, eu mudei só os valores para não ficar igual do exercício, para vocês poderem estar localizando. Uma coisa que eu peço, pessoal, é que vocês usem régua. Usem régua para ficar bem feito, porque pensa, fica tão bonito. Agora um plano cartesiano torto, com a localização dos pontos tortas, aí não fica legal, né? Então é interessante a gente estar usando régua. Exemplo 2, para a gente poder finalizar. Escreva os pontos representados no plano cartesiano a seguir. Então aqui eu tenho o plano cartesiano, né? Eu tenho o eixo x, que é o eixo da horizontal, o eixo y, que é o eixo da vertical, e eu tenho aqui os pontos localizados. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer o contrário, do que eu fiz no exemplo 1. Aqui ficou até escrito errado. Por quê? Não ficou escrito errado, né? Mas está pedindo para escrever os pontos. Basicamente, é escrever as coordenadas. Eu vou escrever quais são as coordenadas dos pontos. Então, eu vou pegar, por exemplo, o ponto A, que é esse aqui, e eu vou dizer quais são as coordenadas que formam esse ponto. As coordenadas são dois valores, que é o valor da abscissa x e o valor da abscissa y. O da abscissa x vem primeiro, então o ponto A, na abscissa x, ele está com o valor 5. O ponto A, na abscissa y, ele já está com o valor 6. Então, pessoal, a coordenada cartesiana que forma o ponto A é 5 e 6. 5 para x, que sempre vai vir primeiro, e 6 para y. O ponto B, que já está aqui, vamos só marcando para a gente ter uma noção aqui que nós já foi escrito as coordenadas daquele ponto. O ponto B, eu tenho primeiro o eixo x. Eu tenho a abscissa dele, que é formado pelo valor 2. E eu tenho no ponto B, no eixo y, a abscissa 3. Olha aí, beleza. Ponto C.
Vamos marcar aqui o B, já foi também. O ponto C, pessoal, começa pelo eixo X, ele tem a abscissa 1. E depois, o eixo Y, o ponto C tem a abscissa 4. E aí está finalizado aqui. Ponto D. Ponto D, primeiro o eixo Y, eu tenho a abscissa 4. Depois o eixo Y, tem a abscissa 2. Então o D já foi. Ponto E, pessoal. Ponto E está aqui. Primeiro, o eixo X. Para formar o ponto Y, o ponto E, eu tenho a abscissa 3. E no eixo Y, para formar o ponto E, eu tenho a abscissa 5. Então o E foi localizado. E agora só está faltando o ponto F. Ponto F, primeiro valor sempre é o eixo X, eu tenho a abscissa 6. Depois, o segundo valor, que é o eixo Y, eu tenho a abscissa 5. Localizei, né? Localizei não, escrevi as coordenadas do ponto F aqui, finalizei a resolução desse exemplo. Então, pessoal, a atividade de vocês, elas serão 2 exercícios dessa forma. Um exercício que vamos ter que localizar os pontos e o outro exercício com os pontos já localizados, que eu vou ter que escrever as suas coordenadas. E aqui nós finalizamos a nossa videoaula. Vou deixar um espaço para vocês tirarem um print da tela. Qualquer dúvida que tiver, pode mandar mensagem que eu estou à disposição para esclarecimento. Beleza? Fiquem com Deus, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e não se esqueça dos cuidados básicos, máscara, álcool em gel. Um abraço, até a próxima.